Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Para vocês que estão assistindo aí através do aplicativo do Centro de Mídias ou pela TV Educação da TV Cultura, sejam todos bem-vindos a essa aula de Geografia. Hoje, a aula da primeira série do ensino médio vem com um tema super contemporâneo, que é o uso de imagens de satélite na prevenção de desastres. Nós estamos aqui com o professor Sérgio Luiz Damiati, que compõe a equipe curricular de Geografia da COPED, né, na SEDUC. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Essa aula aqui é uma continuação daquela aula da semana passada, quando eu falei sobre a questão lá do sensoriamento remoto, né? Eu tive alguns retornos bem legais assim de professores que eu não conheço, mas eu li alguns comentários. O professor Carlos, lá de Itu, fez uns comentários bem relevantes para a gente, né? Então a gente agradece aí. Como eu falei na semana passada, a gente não é youtuber, né? A gente não está acostumado a dar aula na frente de uma câmera, então quando a gente está na sala de aula a gente percebe a carinha aí de vocês, a gente vê se a gente tem que ir mais rápido, mais devagar, se vocês entenderam, né? E então é importante esse feedback. Também é importante o uso responsável do chat, né? Se vocês soubessem quantas pessoas estão aqui trabalhando nesse momento, né, para levar para vocês as aulas, né? Então temos aqui cameramans, o pessoal da produção, o pessoal que faz a tradução de Libras, né? Eu gosto sempre de começar nas minhas aulas, sempre que eu posso, contando um caos, né, para a reflexão das pessoas, dos meus alunos, né? E como eu falei para vocês, eu cuido de um programa chamado Parlamento Jovem Brasileiro e eu acompanho os alunos que são selecionados lá em Brasília. Então, o ano passado, por exemplo, a gente teve um aluno surdo lá do Amazonas e ele contou a seguinte situação, né? Que ele estava no avião indo de Manaus para Brasília e ele queria um suco de laranja, né? Pediu lá para a comissária de bordo e a comissária de bordo não entendeu de jeito nenhum o que ele queria, né? E ele desistiu do suco. E aí na poltrona de trás, né? Isso o intérprete dele contando para a gente. Na poltrona de trás estava uma pessoa estrangeira que se comunicou em inglês com a comissária e a comissária atendeu perfeitamente o pedido que ele queria, né? Então, muito obrigado aí pelos intérpretes de Libras, né? Por ser a nossa voz, porque em muitos momentos os alunos que são surdos são estrangeiros dentro do seu próprio país, né? Então, queria deixar essa reflexão aí para vocês, para a gente pensar e para valorizar a importância aí dos nossos intérpretes. Muito obrigado por ser a minha voz nessa aula de hoje, tá? Bom, na aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade, né, àquela aula da semana passada, né? Então, eu queria fazer uma retomada do que foi visto na aula passada. Então, eu falei um pouquinho do histórico, né, da questão do sensoriamento remoto, falei que a gente não pode falar do histórico sem falar antes da evolução da fotografia, né? Também uma coisa importante, e o desenvolvimento do sensoriamento remoto, ele se dá, assim, com as questões de guerra, de espionagem, tá? Então a gente deve muito ao desenvolvimento do sensoriamento remoto com a questão da guerra, né? Felizmente, essa tecnologia se desenvolveu por causa disso, tá? Então a gente vai trabalhar nessa aula aqui as mesmas habilidades, né, que foram trabalhadas na semana passada, e eu vou incluir uma outra habilidade, né, que é essa daí dos objetivos do desenvolvimento sustentável, os 17 ODS, né? Então, se vocês nunca ouviram falar o que são ODSs, né, no momento que vocês estavam de férias, né, no momento de testes aqui do aplicativo, a equipe curricular de Geografia, né, a Andréia, a Mariana, a Milene e eu, nós
nós colocamos uma aula sobre os ODS, tá? Então, eu acho que essa aula está gravada lá no Centro de Mídias, então se vocês quiserem mais informações, né, vocês assistam a aula, tá? E eu, né, acrescentei esse objetivo 11, que fala da questão das comunidades sustentáveis, né? E são 17 objetivos com 169 metas, e uma dessas metas, né, a 11.5, fala da questão de, até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas, né, para os desastres, né, é o que está aí na tela, né, para vocês darem uma olhada, né. Então, esse é o objetivo 11.5. Tá? Então, a gente vai introduzir, porque eu pensei assim, como é que a gente vai trabalhar com a questão do sensoriamento remoto na sala de aula, né? Então, tem alguns softwares que são utilizados, o Idrizi é o principal deles, mas o Idrizi não é público e os professores talvez não tenham conhecimento aprofundado desse software. Tem um software do INPE, que é o Spring, esse é público, né? Esse vocês conseguem bastante coisa na internet, né? Mas, de qualquer maneira, precisa ter domínio desse software, né? Então, a proposta aqui, na verdade, da aula, mais é uma conversa com os professores, né? Sugestões, né, de atividade para os professores que estão nos assistindo, né? E os alunos também podem fazer as atividades que a gente está pedindo. Eu acho que o professor pode pensar aí de uma forma de fazer remotamente com os seus alunos, que eu sei que muitos professores estão utilizando várias ferramentas para dar aulas, né, para os seus alunos, seus estudantes. Então, o objetivo dessa aula é justamente esse, né, uma proposta de trabalho para vocês. Tá? Então, os desastres naturais, né, a gente pode utilizar várias ferramentas lá de mapeamento, né, e utilizando o sensoriamento remoto como uma questão da resposta, né, que é o que está aí na tela do PPT, na avaliação de risco, no mapeamento de vulnerabilidades, tá, que é isso que essa é a proposta da gente, né, nessa aula, e na reconstrução e reabilitação, e também, principalmente, na prevenção e monitoramento de alertas. Tá? Então, é esse que a gente vai trabalhar aqui. E aí, então, a gente tem que falar, primeira coisa, o que é desastre. Né? Então, eu trouxe aí uma definição de desastre, né? É o resultado de impacto de um fenômeno natural extremo ou intenso sobre um sistema social, causando sérios danos e prejuízos que excedem a capacidade dos afetados em conviver com aquele impacto. Então, essa é a definição lá, uma das definições de desastre. Né? Aí, então, é importante ressaltar lá que no nosso planeta, existem vários processos físicos de diferentes intensidades, né, e as suas dinâmicas naturais, como deslizamentos, terremotos, erupções vulcânicas, inundações, né? Esses processos sempre vão acontecer independente da questão da ação humana, né? O homem pode favorecer a ocorrência desses fenômenos, né? Mas eles vão acontecer de qualquer maneira, tá? Então, e quando existe, né, uma interação desse processo com grupos sociais localizados em áreas específicas, né, que causam esse prejuízo, né, às atividades econômicas, ambientais e humanas, acontece os desastres socioambientais, tá? Que é o tipo de desastre que eu vou querer trabalhar aqui com vocês. Aqui a gente tem uma classificação, né, dos desastres naturais. Eles são geológicos, biológicos, hidrológicos, climatológicos e meteorológicos. Tá? E ainda a gente tem uma outra questão também, que é dos desastres tecnológicos, por exemplo, incêndio e deslizamento de barragens, estouro de barragens. Né? Tive vários exemplos aí recentemente sobre esse tipo de desastres. E
quando a gente fala em desastre, não tem outros conceitos também. Por exemplo, a gente tem a questão do perigo, né? O que é o perigo? Perigo refere-se à possibilidade de um processo ou fenômeno natural potencialmente danoso ocorrer em um determinado local, num determinado período de tempo, né? Então, perigo. Então, hoje em dia, a gente tem o perigo aí do Covid, né? Outra questão também é a vulnerabilidade, né? Tem uma definição aí de vulnerabilidade, mas é o quanto eu estou sujeito àquele tipo de perigo. Então, por exemplo, se a gente for trazer, por exemplo, do Covid, né, quem é vulnerável é quem está sem máscara na rua, quem está andando na rua, quem tem alguma comorbidade, né? Então, essa é a vulnerabilidade que eu tenho em relação ao perigo que é o Covid, tá? E o risco, então, né, o pessoal gosta de fazer fórmulas matemáticas, né? O risco tem uma definição que eu trouxe também, que é a possibilidade de ter consequências prejudiciais ou danosas em função do perigo natural ou induzido pelo homem, né? Então, existe uma fórmula para a gente calcular o risco, tá? Essa fórmula que está aí na tela de vocês, que é perigo vezes a vulnerabilidade e vezes o dano potencial, né? Que no caso do Covid aí seria a morte, né? Mas, então, várias instituições que trabalham com desastres naturais, o Instituto Geológico, a Defesa Civil, um outro instituto que eu vou falar daqui a pouco, cada um tem umas leves diferenças nessa fórmula, mas a ideia é a mesma, tá? Aqui na Secretaria, né, a temática redução de riscos e desastres, ela tem uma lei, a 12.608, de 2010, ela trata da Política Nacional de Defesa Civil, e está nessa lei falando que a temática precisa aparecer nos currículos, né? Lógico que geografia já trabalha isso há muitos anos, não está explicitamente falando de redução de riscos e desastres, né? Mas a gente trabalha com essa questão. E aqui na Secretaria de Educação, a gente coloca uma outra componente nessa fórmula, né? Então, a gente pega aquela fórmula lá, né, aquela risco é igual a perigo vezes a vulnerabilidade vezes o dano potencial e divide pela educação, divide pelo preparo, né, como está aí na fórmula do PPT, para vocês dar uma olhadinha, que eu até dei um destaque nesse E, né, esse é o preparo. Então, vocês sabem que qualquer coisa que eu divido numa fórmula, eu vou estar diminuindo proporcionalmente o risco, né? Então, é isso que a gente quer aqui com vocês, que depois dessas ações, né, dessa aula, que vocês percebam os riscos e diminuam os riscos, né, que vocês podem estar correndo, né, ou alguma questão nesse sentido, tá? E aí a utilização do sensoriamento remoto, que eu falei para vocês, né, que é o tema da aula passada, eu trouxe alguns exemplos, né, de produtos de sensoriamento remoto que são utilizados na questão do monitoramento e do alerta. Então, por exemplo, quem mora aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente tem um site chamado Chuva Online, que é um projeto da USP, tem dois radares, né, meteorológicos, um instalado na cidade universitária, Butantã, e outro instalado na USP Leste. Então, essa imagem aí, ó, quanto mais vermelho tiver, mais a chuva está intensa, tá? E isso é naquele sensor que eu falei para vocês, naquele sensor ativo, ele emite uma onda e pega o reflexo dessa onda e sabe a densidade lá da chuva, né? Aí, para quem não mora aqui na região metropolitana de São Paulo, lá no INPE, no CPTEC INPE, se vocês colocarem lá radar INPE, vai aparecer vários radares. Então, o radar que pega aqui o estado de São Paulo é um radar que está em São Roque e o outro em Presidente Prudente. Então, né, tem a mesma lógica essa imagem, ó, quanto mais vermelho tiver aí, mais denso vai ser a intensidade da chuva, tá? Então, são dois instrumentos que servem para monitoramento e alerta. E também, como eu terminei a aula da semana passada falando de imagens de satélite, olha lá, aí está uma imagem de satélite. Então, a gente já sabe, né, naquele cabeçalho que eu falei para vocês, que a gente tem, essa imagem é o satélite GOES, está lá no infravermelho, e a questão são 5, a imagem foi feita às 5 horas no horário Zulu, portanto, -3 se for horário de Brasília, né? Então, de alguns elementos que a gente já conhece sobre o sensoriamento remoto que eu falei para vocês na aula passada. Muito bem. Aí,
a Secretaria aqui de Estado de Educação, a equipe de Geografia, desde 2012, né, daquela lei que eu falei para vocês, da 12.608, de a Política Nacional de Defesa Civil, desde aquele momento a gente trabalhou com vários parceiros, né? Então, com a Defesa Civil, com o IG, com o IPT, e um desses parceiros é o CEMADEM. O CEMADEM é um Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, né? Então, é uma dica aqui para os professores, né? Que lá no CEMADEM, né, além de alertas de desastres, eles também têm um segmento lá, que é o CEMADEM Educação, né? Então, a gente tem uma parceira aqui, a professora Débora Olivato, que ela era da nossa rede, o doutorado dela é sobre cartografia social. E o CEMADEM tem uma campanha, além de ter uma campanha, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, tem lá no site, aí, como vocês podem ver na tela, várias atividades já prontas, com esquemas de aula já organizadas para cada segmento, né, série, que os professores podem utilizar esse material, e é um material bem rico, então fica a dica para vocês, tá? Ou para os alunos também que tenham curiosidade de entrar no site do CEMADEM, tá? E o CEMADEM tem uma campanha, a campanha Aprender para Prevenir, e a gente tem aqui ao meu lado uma professora que estava na sala de aula até o ano passado, né? E ela participou dessa campanha e ela foi ganhadora, ganhou a campanha, né? A gente pode dizer assim que o objetivo, lógico, não é ganhar alguma coisa, mas o projeto dela foi contemplado. Você quer falar um pouquinho do projeto, Uriel? Eu vou contextualizar rapidamente aqui, né, a iniciativa do projeto, essa campanha que é Aprender para Prevenir, né, que é uma campanha do CEMADEM, que faz parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do governo federal, é uma iniciativa sensacional. Então, muitas vezes, os alunos, durante o ano letivo, estudam em diversas disciplinas assuntos ligados à vulnerabilidade, alerta de desastres, e muitas vezes acha que não é o ator daquele momento. E bem pelo contrário, o aluno ele pode sim desenvolver diversas atividades para ajudar a sua comunidade. Em especial, essa campanha do ano de 2019, que é a campanha que o professor Sérgio citou, é a campanha onde os alunos da Escola Estadual Professor Geraldo Martins dos Santos, que fica no município de Paraibuna, eles ganharam como o melhor projeto do Brasil. Eles competiram aí com 14 estados e mais de 120 escolas, e dentro desses projetos, o melhor projeto foi de uma escola estadual, uma escola rural. Eles desenvolveram uma revista super bacana durante as aulas de geografia, com o apoio de outros professores, como de matemática, professor de ciências, biologia, e assim vai. Então, eles fizeram uma atividade, um livro voltado para alunos de 9 a 10 anos, que discutia questões ligadas ao aquecimento global. E, ao final, propunha uma atividade para esses alunos, que era um plantio. Todo o livro, toda a atividade foi desenvolvida por eles, toda a revista. Inclusive, quem tiver interesse pode acessar o Instagram da Patrulha da Prevenção. Eles têm um Instagram lá e tem o link que vocês conseguem acessar a revista, que é a revista ganhadora dessa campanha que o professor citou, que ganhou em 2019. E como prêmio dessa campanha, eles ganharam uma estação meteorológica que vai ficar ao lado já de um pluviômetro que a escola tem também, de uma parceria com o CEMADEM. Então, olha que bacana. Além de tudo, a escola pode fazer essa parceria, ter aí um pluviômetro, uma estação meteorológica, né, para fazer essas medições, estudar no local esses assuntos que são tão pertinentes, né, professor? Então, fica aí a dica, quem quiser acessar, o Instagram é Patrulha da Prevenção. Tá, obrigado, Milene. Agora, como eu falei para vocês, aquela proposta que a gente tem é da cartografia social, que a Débora Olivato é especialista, trabalha lá no CEMADEM, e a gente trouxe um vídeo aqui para ela contar um pouquinho qual é o processo aí que ela utiliza para realizar as atividades desse mapeamento social, né?
parceira antiga, agradeço aqui. Olá! Nesta aula falaremos sobre a utilização da cartografia social para a prevenção de riscos ambientais. O vídeo tem 16 minutos. Tá? Cartografia social, vocês já ouviram falar? A cartografia social ela é utilizada em processos participativos junto às comunidades para levantar o conhecimento socioambiental do espaço vivido, ou melhor, do lugar onde vocês moram, ou estudam, ou trabalham. Processo participativo, será que esse termo é difícil para vocês ou é fácil de entender? Então vamos relembrar o que é isso. Processo participativo serve para estimular as pessoas a falarem sobre os problemas e as potencialidades da rua onde mora, do lugar onde estuda, onde trabalha, ou mesmo do bairro ou da cidade que vive. No caso da cartografia social, as pessoas, além de conversarem sobre os problemas e as potencialidades do lugar onde vive, elas registram essas informações aonde? Num mapa ou numa base cartográfica ligada ao universo da cartografia, que pode ser uma imagem de satélite, uma carta de rua ou mesmo um mapa topográfico, o que vocês tiverem à disposição. O ideal, o mais interessante é a gente trabalhar com imagem de satélite. Muitos de vocês já trabalharam ou já utilizaram o Google Earth, que é uma ferramenta muito interessante. No site, nós também estamos disponibilizando imagens de satélite sobre a área da área da escola de vocês, para vocês trabalharem a cartografia social de riscos. Bom, nesse caso, nós estamos trabalhando especificamente sobre os riscos ambientais. Riscos ambientais, será que vocês já ouviram falar sobre isso? Acho que sim, né? Vocês acham que vale lembrar? Bom, o risco, na realidade, é uma função matemática que vai nos ajudar a descobrir a probabilidade de acontecer algo com a gente ou com os nossos bens materiais. Ela vai relacionar a exposição do ser humano ou dos materiais que nós temos, nossa casa, roupas, automóvel, bicicleta, sei lá, com um impacto natural perigoso, tendo ainda em vista a nossa vulnerabilidade ou das coisas. Então, por exemplo, se moramos numa área de risco de inundação, porque moramos muito próximo ao rio, ou não, ou moramos longe de um rio e lá não tem inundação. Então, ou seja, essa equação matemática, ela vai ajudar a gente a saber se a gente tem mais probabilidade ou menos de estar numa situação de risco ambiental. E o risco ambiental, muitas vezes, tem uma relação entre nós, a natureza, e algo que está relacionado entre nós todos. Bom, continuando. Assim, de uma forma geral, se a gente for falar sobre risco, é a probabilidade de acontecer um evento danoso e de como o ser humano lida e se protege dele. Será que tudo bem até aí? Não sei se alguém já passou por uma situação de inundação, de escorregamento, de vendaval, ou de seca intensa, ou mesmo de uma erosão. Bom, esse conjunto de coisas está ligado à questão dos riscos ambientais. Tá, e nesse caso, a gente vai utilizar a cartografia social para discutir, dialogar, entender os riscos ambientais da nossa localidade. E para isso a gente vai precisar, como eu já comentei com vocês, de uma base cartográfica, que pode ser uma imagem de satélite, um mapa, uma carta com as ruas do seu bairro,
ou da área da escola, das proximidades da escola. E a ideia é a gente reunir pessoas, ou da escola, ou da comunidade, para a gente dialogar sobre os nossos riscos. Que riscos a gente vivencia, ou que riscos a gente percebe, ou do que a gente tem medo, ou do que a gente não tem medo. Tentar entender por que a gente tem medo de uma coisa ou não. Então, a ideia da gente montar uma oficina de cartografia social, que essa é a nossa proposta para vocês, ou para você que está me escutando, é justamente reunir pessoas para a gente entender um pouco sobre essa situação, ok? Bom, então, eu vou fazer agora, a ideia é passar meio um passo a passo para vocês de como a gente pode fazer isso, como a gente pode montar essa oficina, tanto para discutir os problemas ligados aos riscos ambientais, como também pensar em estratégias de prevenção de desastres naturais. Ou seja, você já parou para pensar como a gente pode... O que seria uma rota de fuga no caso de uma inundação ou de um escorregamento? Quais são os lugares seguros no teu bairro que você pode se abrigar, ou mesmo tua família, teus amigos? Quais são os grupos vulneráveis, ou seja, tem asilo de idosos, creches, tem pessoas com dificuldade de mobilidade. Bom, é importante a gente saber para a gente pensar numa estratégia caso aconteça um desastre natural. Então, a prevenção, ela é um importante elemento para a gente pensar tudo isso, ok? Será que tem dúvidas até o momento ou dá para a gente seguir? A explicação detalhada sobre cartografia social para prevenção de riscos ambientais, esse passo a passo e outras informações, elas podem ser tanto encontradas no site quanto em outros materiais ligados a essa temática que vão estar disponibilizados para vocês, ok? Como que a gente pode colocar, então, essa ideia de trabalhar com mapas e percepção de riscos ambientais? Então, a primeira sugestão para vocês é agendar uma reunião ou com o diretor da escola, se você vai montar essa oficina na escola, ou se você vai montar na comunidade, procure uma liderança comunitária, alguém da associação de bairro, da igreja, quem você achar mais interessante, para pensar em estratégias de reunir um grupo de pessoas, descobrir um local para fazer essa atividade, até conseguir algumas coisas para as pessoas comerem, um cafezinho ou um bolinho, umas bolachas para as pessoas, durante a oficina, terem alguma coisa. Bom, num segundo momento, vocês vão ter que providenciar o material, que é bem simples, ele está detalhado aqui no site, são materiais de escritório muito básicos. O que é o diferencial? É a base cartográfica. Como eu coloquei para vocês, no site nós estamos oferecendo uma base cartográfica, na realidade uma imagem de satélite, sobre a área da escola e do seu entorno. Se você precisar de uma outra imagem de satélite, recorra ao Google Earth. Não tendo possibilidade de usar uma ferramenta virtual, o interessante é vocês procurarem a prefeitura ou mesmo a escola e verificar se vocês conseguem um mapa de ruas da área que vocês vão desenvolver o processo de cartografia social de prevenção a desastres naturais. E aí, tá, só pegar um mapa? Não. A ideia é que esse mapa ele seja impresso de forma, num papel grande e numa escala grande também. O que será uma escala grande? É quando o mapa ele traz detalhes da onde a gente está. Como se a gente pudesse ver as casas, as ruas, os rios, principalmente da área que a gente vai pesquisar. Então, a gente fala numa escala grande, é uma escala de detalhes, geralmente 1 para 2.500, ok? O professor de geografia também vai gostar de ajudar vocês a trabalhar com esse material. Converse com ele, tá bom? Porque a gente vai ter uma parte ainda
que será importante relembrar um pouco os conceitos cartográficos, mas bem simples, uma coisa bem bacana que vocês vão gostar de relembrar. Bom, a outra etapa é o quê? É a gente reunir as pessoas. Bom, depois que a gente reuniu as pessoas, essa atividade, a gente dividiu ela em 4 etapas. Depois que você reuniu, o que você vai fazer? Colocar as pessoas juntas, vai dar as boas-vindas, é claro, e vai relembrar os conceitos de riscos. O que é o risco ambiental? Quais são os riscos da comunidade? Pergunte para as pessoas. Faça uma lista se você tiver uma lousa ou uma cartolina. Anote o que eles forem falando. Listar todas as ideias que aparecem sobre tanto os riscos vividos como os riscos sentidos, né, percebidos pelas pessoas, é muito importante. Bom, no segundo momento, vocês vão trazer um mapa para a reunião e vão ajudá-los a relembrar como é que a gente faz uma leitura de mapa. Vocês lembram? Primeira coisa, a gente vai ver o título vai mostrar o conteúdo ali do mapa, o que está no mapa. Pô, mas essa imagem de satélite não tem título. Tá, então a ideia é vocês criarem um título para esse mapa. Num segundo momento, vocês vão conversar com eles. Tá, o que mais que tem no mapa? Uma série de elementos ali. Que elementos são esses? São alguns símbolos, ou mesmo como vocês podem ver aí no PowerPoint, são linhas, achuras, cores. Ótimo! Vamos tentar interpretar isso. Como que funciona? Geralmente a gente tem uma legenda no final do mapa que explica isso. Ótimo! Então vamos trazer o conceito de legenda para eles. Escala a gente já falou um pouquinho anteriormente. Que é a tal da escala geográfica, é o que vai reduzir o mapa, reduzir as informações da paisagem que vão caber no mapa. E o que mais? É interessante vocês trabalharem todos os elementos nessa segunda etapa, para daí começar a parte definitiva sobre a produção do mapa temático de percepção de riscos ambientais da localidade e também dos elementos estratégicos de prevenção. Bom, primeira coisa, como vocês estão verificando aí no PowerPoint, a gente deve começar observando primeiro os pontos de referência. A escola, o hospital, a casa de vocês, onde estão esses elementos localizados no mapa? O rio, a estrada. Num segundo momento, vocês vão localizar os elementos causadores de risco, ou mesmo as áreas de risco. E num terceiro momento, você vai estimular o grupo a pensar nas estratégias de prevenção de desastres naturais. E aí, eu acho que vale uma boa discussão. O que são rotas de fuga? Por que a gente pode escolher um determinado caminho e não o outro? Tomem cuidado, porque você não pode colocar uma rota de fuga para atravessar, por exemplo, num lugar que tenha ponte, porque se o rio estiver cheio de água, ou no lugar onde é suscetível ao escorregamento de terra. Então, esse tipo de coisa vale a pena você conversar tanto com o grupo, mas em especial trazer alguém da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiro, ou alguém da prefeitura para ajudar a dialogar com vocês para pensar nessas estratégias. Tá, e agora a gente elabora esse mapa, colore o mapa, faz a legenda explicando todos os detalhes do mapa e apresenta, claro, para o grupo e valida. Olha, vocês concordam com isso? Não concordam com isso? Bom, acabou aí? Bom, não. Vocês podem ir além. Então, uma das coisas é vocês pensarem aonde vocês vão apresentar esse mapa. Talvez fazer um relatório do mapa e apresentar, não sei, na Câmara Municipal, na escola.
o grupo vai decidir aonde vocês podem dar visibilidade para o mapa. Uma outra questão que é bem importante é a elaboração de uma agenda de sustentabilidade para a área. Nossa, o que seria isso? Isso a gente vai aprender numa próxima aula, mas eu já posso orientar vocês. É um plano de ação onde o grupo vai decidir o que deve ser feito para resolver os principais problemas, os principais riscos e pensar em estratégias bem interessantes para a prevenção. Então, no caso, o convidação, que é o que o CEMADEM está propondo, é justamente vocês, tanto pensar nesse grupo, pensar num grupo maior, as estratégias para você resolver determinados problemas e determinados riscos da localidade. Bom, espero ter sido clara. Qualquer dúvida, entre em contato com o CEMADEM Educação, que nós teremos o maior prazer em compartilhar, em trocar informações com vocês. E fica aqui um grande abraço. E obrigada. Obrigado, Débora. Sempre um prazer aí escutar vocês, a professora Raquel Trasberg, que é diretora lá do CEMADEM Educação, parceiro muito antigo aqui da Secretaria de Educação, a gente está sempre trabalhando junto. Como eu falei para vocês, é uma proposta de trabalho, né? Lógico, a gente tem algumas limitações aí por causa dessa quarentena, né? Mas os professores podem propor algo remoto ou, quando voltar às aulas, também elaborar esse projeto. A gente tem aqui na Secretaria um seminário sobre redução de riscos e desastres. Então, a gente já está no 3º seminário e sempre a gente traz boas práticas de escolas, né, para apresentar para o público aqui, para os nossos PCNPs. Um grande abraço aí para os PCNPs, para os professores coordenadores dos núcleos pedagógicos das diretorias de ensino, das 91. E é um seminário de boas práticas que tem o objetivo justamente de colocar em contato os agentes de defesa civil do município, do estado, com os nossos professores. E a gente tem, ao longo desses seminários, aí, desses 3 anos que a gente já trabalha com esses seminários, a gente percebe que as escolas estão conseguindo trabalhar essa temática. Então, a gente fica muito feliz porque essa temática, inclusive, salva vidas, né? Então, vocês já devem ter escutado aquela história lá da menina que estava no tsunami na Indonésia, né? É isso? E ela lembrou da aula de geografia dela que, se ela visse o mar recuando, é que viria um tsunami, e ela conseguiu salvar muita gente daquela praia só lembrando da aula de geografia dela. Então, a gente gostaria de colocar nas pessoas essa questão da percepção do risco e o que eu posso fazer para diminuir o risco que eu estou correndo de N perigos, né? N perigos que a gente tem por aí, né? Então, fica o convite para as escolas entrarem lá no site da CEMADEM Educação e participar, né, da campanha Aprender para Prevenir, uma campanha junto com a Secretaria de Educação e o CEMADEM. A gente tem um exemplo aqui da Milene, que participou, a escola dela foi contemplada, né? Ela está olhando lá. Conta aí para a gente, que você entrou lá no Instagram lá da Patrulha da Prevenção. Eu consegui observar que algumas pessoas já entraram, né, na página do Instagram da Patrulha da Prevenção, já começaram a seguir, deram likes, e é muito bacana porque lá embaixo vocês vão conseguir acessar o link com a revista que foi a vencedora aí do melhor projeto do Brasil da campanha Aprender para Prevenir. Então, é uma experiência muito enriquecedora, né, para a gente. Ver que as escolas estão participando, né, da campanha, porque a campanha foi um trabalho muito duro para colocar a campanha no ar, lá, junto com o pessoal do CEMADEM, com o pessoal da Defesa Civil aqui do Estado. Então, um forte abraço aí também para a Defesa Civil, o pessoal lá que está lá trabalhando agora mais concentrado na questão da prevenção do Covid, né? Então, fica esse recado, vocês permaneçam em casa, tá? Nesse momento aí que a gente está vivendo, tudo vai passar, tudo vai dar certo,
E quando vocês voltarem lá nas aulas, façam essa atividade. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.